compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, para destruir uma heresia que prega por aí para todas as pessoas, principalmente com a metade de uma Bíblia pelas portas das pessoas, dizendo que não se pode comer carne e nem sangue. Vejam só, que não pode comer carne de galinha sufocada. Aqui no Nordeste puxa no pescoço, né? Para poder matar a galinha. Ou seja, não pode comer esse tipo de carne, porque senão vai para o inferno. E eu vou hoje cortar essa erva daninha pela raiz. Vou mostrar para vocês, dentro da Sagrada Escritura, desmentindo essa mentira, quer dizer, destraçaiando, que nem diz o nosso irmão Tasso, essa mentira descabida, meus irmãos. Isso é uma mentira grotesca. A maioria das seitas pregam isso. Veja só, texto fora do contexto. Aqui foi o que ficou decidido no Concílio de Jerusalém. Bom, o concílio foi organizado para quê? Para que a questão da circuncisão fosse escanteada, porque o batismo substitui a circuncisão. Muito bem. Aí vai dizer nesse texto sagrado, não vamos impor outras coisas aos pagãos convertidos, senão essa. Pagão não precisa circuncidar. Mas nós vamos pedir aos pagãos convertidos que vieram para o cristianismo apenas isso, que nós vamos ver aqui em 2 versos. Ó. Em Atos 15, que nem você está vendo aí, Atos 15, versículo 20. Mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos. Amados, essas eram as formas que eles sacrificavam aos ídolos. Está ali, sobretudo, na primeira carta aos Coríntios 10, né? Paulo vai repreender muito o segundo altar idolátrico dos pagãos de Coríntios. Veja, mas que lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos. E de que maneira era oferecida aos ídolos? De que maneira? Veja, vamos pular a impureza. Era sufocada e oferecia o sangue. Veja, que aqui nós estamos falando, meus irmãos, de algo do paganismo. Nós não estamos falando de algo aqui que veio do judaísmo. Nós estamos falando que tem nada a ver com o judaísmo que não comia sangue. Não temos nada a ver aqui com o judaísmo que não comia sangue. Não é? O concílio está falando apenas que eles não participem mais do altar do sacrifício. Está onde isso? 1 Coríntios 10, 21. Começa a partir do versículo 19. Paulo diz no versículo 21, eu não quero que vocês participem dos 2 altares. Eu não quero que vocês bebam do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Veja, esse cálice dos demônios seria essa maneira. Aqui está, amados, que se abstenham do que é oferecido aos ídolos. E o que era? A carne sufocada e o sangue. Entende? E a impureza. Porque no mundo pagão tinha uma deusa chamada Astarte, que era conhecida como a deusa da fecundidade. Não é? Que se prostituíam para dar filhos a ela. Então fala aqui, a impureza. Não é? Para nós sermos mais exatos, meus amados irmãos e irmãs. Olha só. Aqui está. Vamos lá. Versículo 28. Com efeito, percebeu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo é a igreja. Quem é que governa um concílio da igreja? O Espírito Santo. Isso aqui foi o que ficou decidido no concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja, que foi em Jerusalém. Não é? Olha aqui, vamos lá. Veja, com efeito, veja, percebeu, efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? A igreja. Não vos impor outro peso
além do seguinte, indispensável, aquilo que você viu no versículo 20. Olha aqui. Olha aí de rosa, maravilhoso, aplicativo maravilhoso que eu encontrei, olha só. Bíblia da mulher. Pois é, porque a Bíblia do homem, eu vou falar uma coisa, tem que ser da mulher para ser bonita assim, né? Vamos lá. Para que vos abstenhais do quê? Das carnes sufocadas aos ídolos, do mesmo jeito que está no verso 28 e no versículo 20. Veja só, sufocado aos ídolos. O que é sufocado e dado aos ídolos? Do sangue dessa carne sufocada. Veja, do sangue dessa carne sufocada, que era oferecido aos ídolos, da impureza, porque era isso que se praticava no mundo pagão. A chamada prostituição sagrada, onde as prostitutas desses deuses se prostituíam para dar filhos, sacerdotisas, sacerdotes, não é? Desses ídolos pagãos, se prostituíam para aumentar a descendência, os filhos daquela deusa, como era Astarte, a deusa da fecundidade, e tantos outros ídolos pagãos, deuses pagãos. Então veja, aqui não está proibindo de você na sua casa, de eu aqui na minha casa, matar uma galinha sufocada para poder comer. Não é isso que está impedindo. O que está impedindo é a galinha sufocada aos ídolos que eles faziam. Os ídolos pagãos, dos pagãos gregos. Veja aí, ó, outra vez. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos. É esse aqui o ponto. Do sangue aos ídolos, da galinha, do touro, do que quer que seja, né? Sacrificada, que era sufocada aos ídolos. Da impureza, a prostituição sagrada. Dessas coisas fareis bem se vos guardar, né? Conscienciosamente. Aí no finzinho, né? Paulo diz bye bye. E Lucas escreve. Aqui é tão simples entender que isso aqui não está falando, mas aqui, aqui, de verde, e aqui mais embaixo de verde, de rosa. Não está impedindo aqui da pessoa na sua casa pegar uma galinha de capoeira, como a gente faz aqui, amados, aqui no sítio, com arroz mexido, e aquela farofa de cuscuz, no fogão de lenha das origens, vezes das antigas. Você não sabe que sabor tem, viu? E o irmão Lucas disse, irmão, quando passar a pandemia, eu vou chegar por aí para nós, naquele seu fogão de lenha lá, para nós comer aí uma galinha feita, cozinhada aí nesse fogão, né? Tá certo. Passar a pandemia pode vir, irmão. Tá meio distante, viu? Aqui o Pernambuco, daí de Minas Gerais, mas quem sabe, né? O mundo torna-se pequeno. O irmão Lucas é uma benção. Sempre compartilhando nossos vídeos, né? Como muitos outros. Deus abençoe, Deus lhes pague, lhes retribua em dobro. Muito bem. Então, meu cristão, nós estamos vendo o texto aqui, que tudo isso aqui que está citando tem um eixo. O quê? Os ídolos, aquele que é oferecido aos ídolos, a carne sufocada, o sangue, a prostituição sagrada, os ídolos. Muito bem. Vamos mostrar que o próprio Jesus declarou todos os alimentos, presta atenção, o próprio Jesus declarou todos os alimentos, amados, todos os alimentos puros, olha só. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui São Marcos, não é? Capítulo 7. A partir do versículo 13. Jesus disse que aqueles que ainda hoje, esses hereges sectarianos, principalmente da Assembleia de Zeus, tem alguns aí que, olha, Jesus disse que esse tipo de gente, com esse tipo de superstição, não comer carne sufocada, que não seja aos ídolos, comer sangue, não comer sangue, que não seja aos ídolos, aí tem gente que não come sarapatel, chouriço, essas coisas, não é? Tem o tal de um RR lá das quantas que aplica para o seu povo, que não pode comer sangue. Veja o mau entendimento da Sagrada Escritura. Veja a má interpretação da Sagrada Escritura. Jesus disse que eles estão anulando a palavra de Deus. Veja aí, versículo 13. Anulando a palavra de Deus por vossa tradição velha e boba, supersticiosa, que vos
que vós vos transmitistes, e eles transmitem para os outros ainda mais. Ela, ainda eles viver essas práticas bestas supersticiosas, ainda ensina para os outros. Olha, não vai entrar no reino. Amados, quem não vai entrar no reino, nós já sabemos quem não vai entrar no reino. É aqueles lá do versículo 52 de João 6. Como pode esse homem nos dar de comer sua carne? Jesus disse 53. Verdade, verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Então não tem a vida eterna, mano. Então quem não se alimenta da carne do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, não vai entrar na eternidade. É esse aí, ponto. Olha só. E ainda transmitis. Olha só, vossa tradição boba. Anulais a palavra de Deus. E ainda transmitis. Ó, vós vos transmitistes. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Olha aí. Versículo 14. Tendo chamado de novo a turba, a multidão, dizia-lhes: ouve-me todos e entendei. Olha aí. Jesus pedindo para que possamos entender, amados. As multidões possam entender. Olha aqui que Jesus agora vai declarar o quê? Jesus agora vai declarar todos os alimentos, não importa se é sufocado, se é estrangulado, se você vai comer um sarapatel, o chouriço, não importa. Aqui no Nordeste chama sarapatel que faz. Não é? Com o sangue do animal quando ele é sangrado. Tanto de porco, como de bode, de carneiro, de boi. De boi não, que o pessoal não sangra boi porque é muito grossa a pele, né? Mas de bode, essas coisas, faz aquele sarapatel. Você olha, presta atenção. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar. Espera aí. Eu tenho que concentrar um pouco aqui, porque eu não consigo entender como é que a pessoa distorce uma coisa dessa, rapaz. Como é que a pessoa distorce um negócio desse? O próprio Jesus está declarando que todos os alimentos, todos os alimentos, todos são puros, porque ele não mancha o homem. Olha aí de amarelo. Verso 14 de Marcos 7, olha. Nada há fora do homem que entrando nele, ou seja, que ele possa comer, possa manchar. Mas o que é que mancha o homem, Senhor? Mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada que entre no homem mancha o homem. Nada do que entra, alimento. Nada. Qualquer alimento, Jesus está declarando aí, qualquer alimento você pode comer. Jesus está lidando, amados irmãos e irmãs, com fariseus supersticiosos. Não come o nervo, porque Jacó, o anjo que torou o nervo da coxa de Jacó. Não come o nervo, superstição. O sangue é a vida, tem que ser derramado na terra. Superstição. Veja, Jesus disse: se não beberdes do sangue do Filho do Homem, não tereis. Veja, olha só. Não é? E também testemunha de Jeová, né? Tem muitas seitas. Olha só, versículo 16. Eu deixei em branco, né? Versículo 16, olha só. Versículo 16. Bom entendedor, meia palavra basta. Pácata. Olha que Jesus aqui está refutando esses hereges de hoje, os fariseus de hoje, a mesma coisa. Que são filhos desses fariseus aí da época de Cristo, olha só. Jesus disse: para bom entendedor, meia palavra basta. E ainda eles continuam perseverando na mesma doutrina farisaica judaica. Tem que ser herege mesmo. Versículo 17. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Versículo 18. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Olha só, ainda duvidaram. Sabe esses discípulos que ainda duvidaram? São esses católicos. Você sabia que nós, recém-saídos do protestantismo, nós passamos ainda cerca de 5 anos sem comer sangue nem carne sufocada? Porque você sabe que aqui a galinha de capoeira rola aqui no Nordeste, aqui no sítio. A gente cria, né? A gente come, a gente vende os ovos. Então a gente vive a maioria assim, não é? A gente vive a maioria assim. Então nós, recém-saídos do protestantismo, eu e a minha esposa, a gente não comia. O que era pior, Jesus disse: vos transmitistes para os outros. E ainda falava para os outros, né? Teve uma irmã que a gente falou: irmã, não pode comer.
Disse, mas irmão, me diga uma coisa dessa não. Uma irmã do grupo de oração. Não diga coisa dessa não. Tanto que eu gosto de comer um sarapatel. Não fale isso, irmão. Pois é, irmão, tá aqui. Aí outra irmã ainda disse assim, eu acho que isso era só para os pagãos daquela época. Que se dava a rituais, a demônios. Olha, a irmã sábia ainda chegou a dizer isso. Ainda, nada, não é isso não é assim não e tal. Bom, ensinamentos errados. Porque quando você sai do protestantismo, ficam as sequelas. Não é? E até aquelas sequelas ser curados, ser arrancado, você vai arrancando, descobrindo a doutrina da igreja, não é? Vendo o que o magistério está falando. É bom demais. Todas as sequelas, as raízes, a erva daninha queimada pelo fogo do Espírito Santo no fogo da doutrina da igreja. Olha só, Jesus diz, sois também vós ignorantes? Não, Jesus quer dizer, eu já falei e vocês não entenderam? Não compreendeis que tudo, sangue, carne sufocada, que não é oferecida a demônios, tudo que de fora entra no homem, não pode tornar impuro. Você sabe por quê? Porque os discípulos, amados, presta atenção aqui, olha aqui para mim, presta atenção. Porque os discípulos, eles eram, de alguma maneira, traziam consigo, nos seus corações, o que era superstição judia. Essa tradição boba, essa tradição besta que anula a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que falou. Eles anulavam a palavra de Deus, ou seja, as ordens de Deus veterotestamentárias, que estava na Tanakh, que estava na lei mosaica. Não é? Perdiam a graça. Então você está vendo aí, ó. Como é maravilhosa a palavra de Deus para quem entende, né? Amados, quando você estuda a Sagrada Escritura com a luz da doutrina, com grandes apologetas, Padre Luiz Toro, Professor Felipe Aquino, Padre Paulo Ricardo, Padre Wander Jesus Maia, José Placência, Paulo Leitão, tudo isso que você vê aqui, ó, eu agradeço em primeiro lugar a Deus e a eles. Quando eu saí do protestantismo, que eu comecei a ver no catolicismo, as pessoas fazendo algo, eu dizia, misericórdia, isso está errado. Ia lá repreender, dar um ensinamento protestante. Quando a gente sai do protestantismo, a maioria assim, leva as coisas protestantes para dentro da igreja católica. A gente dizia, olha, a imagem a gente não vai nem sequer dirigir pressa à imagem. Nós não, recém saído do protestantismo. Né? E hoje eu sou um defensor das imagens, defendo, sou o único que sei explicar dentro da Bíblia, né, os termos lá do Êxodo 20, versículo 3 e 4. Os termos céu, mar e terra. Não fazer imagem do que está nesses três lugares. Eu explico lá, eu sou o único que explico lá. Quem chegou mais aproximadamente mais aproximado de mim para explicar, não estou aqui me orgulhando não, para ninguém dizer, olha, é o cara, está se orgulhando. Não, estou não, mas pegue aí sobre idolatria da explicação do Êxodo e você vai ver. E procure outras no YouTube para você encontra do jeito da minha, não. Eu estudei mais de 15 anos sobre essa questão do Êxodo para chegar a essa conclusão. Porque ó, a resposta daquilo ali está no capítulo 4, a partir do versículo 16 a 19 do próprio Deuteronômio. E ninguém dá essa resposta. Só eu descobri, estudando na Sagrada Escritura, dias e noites e dias, com cansaço, com fadiga, para poder chegar, e hoje sou um defensor das imagens sacras. Eu sou a pessoa que mais falo em idolatria e defendo as imagens. Não é? Pode ver aqui no meu canal, pode começar do começo ao fim que você vai ver. Não é? Olha só, Jesus disse assim, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode tornar impuro. Jesus quer dizer, como vocês ouvirem, sempre estão ouvindo dizer os fariseus. Olha de verdinho aqui, maravilhoso, né? Olha aqui, versículo 19. Porque não lhes entra no coração, mas vai ao ventre. Amados, quem disse que comer uma galinha sufocada, que você estrangulou, matou a galinha, quem disse que você comendo ela vai entrar no teu coração para te condenar? Jesus está dizendo isso aí. É dessa maneira que os sectarianos entendem, amados. E passa isso para os seus clientes. Olha,
porque não lhes entra no coração, mas vai ao ventre, ao estômago, e dali segue sua lei natural. A tradução da CNBB diz, vai para a fossa, senta lá no trono, lá no banheiro, né? E ó, entra por cima, sai por baixo, mano. Vai embora, não tem como manchar o homem. Mas nós vemos lá nos relatos do Antigo Testamento que se um homem judeu tocasse no cadáver de um animal impuro, que era tido como impuro, por exemplo, num porco, ficava impuro até a tarde. Amado, se a gente for explicar isso ali, não é como está escrito ao pé da letra, né? Por exemplo, São Barnabé explica tudo isso ali na sua carta, né? Quando ele vai falar várias explicações, explicando essas passagens difíceis do Pentateuco, que ele vai explicando ali de um modo tão simples de se entender. E foi dessa maneira que eu comecei a entender através da carta de São Barnabé. Olha só. Assim, ele declarava puro todos os alimentos. Peraí. Pacata. O quê? Outra vez. Assim, parte B do verde, ó. Assim, ele declarava puro todos os alimentos. Pode comer a galinha e o seu sarapatel, viu? Sossegado, que você não vai para o inferno, não. Como ensinam os sectários. Não vai, amados. Aqui a Bíblia Sagrada, olha, ninguém pode anular a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Coma tranquilo. Não foi coisa oferecida em centro de macumba, a ídolo e essas coisas aí. Pode comer tranquilo, ó. Não é? Porque não foi oferecido a ídolo. O que proíbe lá é carne sufocada a ídolo, é o sangue oferecido aos ídolos. É isso que está proibindo. Assim, e eu também conheci muita gente, muitas pessoas. Um colega me disse que quando estava em São Paulo, ia todo domingo buscar uma galinha cozida com 1 litro de cachaça, R$50, que os macumbeiros iam levar para o cemitério. Ele disse que era dinheiro no bolso, não é? E comia a galinha. Nunca deu uma dor de dente, amado. Não é? Porque isso é coisa supersticiosa. Com isso, Jesus disse, anulais, com essas tradições bobas e supersticiosas, anulais o quê? A palavra de Deus. Porque o que vale é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo, ó, assim Jesus declarava por todos os alimentos. Olha o rosa agora, verso 20. Ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Agora vamos ver o que mancha o homem. Que eles não pregam, eles só pregam isso. Sobre a questão do material. Não conhece o espiritual. Olha aí. Olha só, vamos ver o que o Senhor Jesus vai dizendo. 21. Porque é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, devassidões, roubos e assassinatos. Agora aí sim. Esse aí é o que mancha o coração do homem. Não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Versículo 22. Vamos ver o que sai do homem. Adultérios. Adultérios, como na Sagrada Escritura há 13 tipos de idolatria, os adultérios é idolatria. Cobiças é idolatria. Perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, defamação, orgulho e insensatez. Esse sim aqui, ó, não é galinha sufocada nem sangue não, é esse aqui, ó, que mancha o homem, ó. Ó, presta atenção, é esse aqui que mancha o homem. Se é uma pessoa como eu, que não acredita em negócio de macumba e feitiçaria, essas coisas, eu como de tudo. Tudo. Assim, por exemplo, tem pessoas que, foi... Que nem eu citei esse colega meu, né? Foi feito despacho acolá no cemitério, uma galinha guisada, R$50 e 1 litro de cachaça. Os caras pegavam a galinha, comia com a cachaça, botavam o dinheiro no bolso, partia o dinheiro no bolso, né? Para eles, que era 3 caras, que ia todo domingo buscar, não é? Nunca sentiram nada mais. Porque isso é o quê? Isso não passa de superstição. Aí Jesus está dizendo aí, né? Você viu? Olha só. Muito bem. Para finalizar, olha aqui, Jesus, para finalizar,
ele diz realmente o que mancha o homem. Olha aí o que mancha o homem. O que é? Versículo 23. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Muito bem. Assim Jesus declarava puro todos os alimentos, né? Nós não podemos aqui contrariar. Olha aí, versículo 19, vamos ler outra vez? Porque não lhes entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural. Né? Porque tem que ir lá, né? No banheiro, fazer as necessidades, que me dizia meu avô. Olha só, assim ele declarava puros todos os alimentos. Muito bem. Então, o capítulo 15, versículo 20, de 20 a versículo 29, e versículos 29, lá de Atos dos Apóstolos, não é? De Atos dos Apóstolos, nós vamos entender. Vamos pegar outra vez. Que já está marcadinho, né? Não, tá não. Atos 15. Vamos voltar lá. Versículo 20. Mas a chave mesmo é o versículo. Esses dois versículos, né? O Espírito Santo e a igreja impôs isso para os pagãos que estavam vindo para o catolicismo. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos. E que carne eram essas? O que era oferecido aos ídolos pelos pagãos? Outra vez, irmão, você está repetindo o que você tem que falar mais. Porque Jesus declarou por todos os alimentos. 7,19 de Marcos. Olha aí. Do que é oferecido aos ídolos. Da carne sacrificada aos ídolos. E o que eram essas carnes? Era o sangue, era o touro sufocado, era o bode sufocado, era a galinha sufocada. Aos ídolos, e ainda fala da impureza. Outra tradução traz de fornicação, porque era a chamada prostituição sagrada. Dessas coisas fareis bem se vos guardar. Está aqui. Era o que era oferecido aos ídolos pagãos, tanto da Grécia como de Roma. Não é para nós hoje não, porque Jesus declarou por todos os alimentos. Amém? Desde já pedindo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, se inscreva no nosso segundo canal secundário, primeiro link fixado no primeiro comentário aqui, primeiro comentário, link fixado no nosso segundo canal, Tradição Católica e Debates, trazendo vídeos do Padre Luiz Toro, né, tentando traduzir ali, para que vocês possam entender, mostrando a verdade pelas Sagradas Escrituras. Se inscreva também no nosso segundo canal. Se inscreva nesse, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Deus abençoe você abundantemente e a sua família, a você que se inscreve nesse canal, compartilha, e também você que não é inscrito no canal, mas que gosta de acompanhar, né, o nosso apostolado, nosso trabalho de evangelização, mostrando a verdade da doutrina da Igreja fundada por Cristo pelas Sagradas Escrituras e desmentindo as falsas, mostrando a verdade, a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, porque é um livro católico. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.